São Paulo acerta a contratação do técnico Dorival Júnior, bastante bastidor, detalhes aí da volta de Dorival para o Tricolor. Vamos falar sobre o jogo de amanhã, jogo importante, com muitos problemas aí e várias outras novidades do São Paulo. Sextou aí, muito agitado, com muita coisa. Vambora para mais um vídeo aí, beleza, rapaziada? São Paulo fez o último treino e fechou a preparação, porque amanhã tem Fluminense e São Paulo no Maracanã, confronto direto, sem técnico, né? Vamos falar sobre isso também. Então, um jogo importante, mas difícil imaginar aí, difícil esperar alguma coisa do jogo de amanhã, né? Porque vai ser o Milton Cruz vai estar na beira do gramado, não tem técnico, né? A gente não sabe se ele vai manter o time que vem jogando com o mesmo esquema, então é difícil até esperar alguma coisa, né? Saber o que vai esperar pro jogo de amanhã, porque, cara, é literalmente uma rua escura o jogo de amanhã, né? Muito jogador fora e tudo mais. Segundo o Eduardo Afonso, no trabalho desta sexta-feira, o Lucas Ramon participou integralmente e tem uma possibilidade enorme de não só jogar amanhã, mas como começar o jogo como titular contra a equipe do Fluminense. O Pablo Maia também tem participado das atividades, mas ele fica para terça-feira na Copa Sul-Americana. Quando for relacionado, vai utilizar uma máscara protetora, que é uma máscara já que o São Paulo o São Paulo posta as fotos do treino e tem lá o Pablo Maia treinando com a máscara, né? O Pablo Maia vai jogar com essa máscara aí, ele tá treinando já, porém, como o Edu Afonso trouxe, não vai amanhã pro Maracanã, né, pro jogo, fica para terça-feira. Então, terça-feira contra o Milionário, se eu não estou enganado, ele deve estar à disposição, deve ser uma opção no banco de reservas aí. A notícia boa mesmo é o Lucas Ramon que volta. Significa que não vamos ter que ver Cédric Soares jogando amanhã. Pelo menos não como titular, né? Já que o Lucas Ramon está disponível aí. Ótima notícia, né? Porque o Cédric Soares realmente é bastante complicado, né? E o Lucas Ramon é um titular da posição e bastante importante aí para o time do São Paulo. Beleza, rapaziada? São Paulo acertou a contratação do Dorival, não só acertou, mas como já anunciou oficialmente a chegada aí do novo técnico, tá? E o São Paulo postou já aqui uma declaração do Dorival falando o seguinte, abre aspas: é uma alegria imensa retornar ao clube, onde vivemos duas passagens marcantes. Na primeira, tivemos a oportunidade de recuperar o clube em um momento muito adverso. Na segunda, a felicidade de alcançar a inédita conquista da Copa do Brasil. Nas duas, vivemos momentos inesquecíveis ao lado do torcedor. Chegamos muito motivados com esse reencontro, fecha aspas aí nas primeiras palavras aí do Dorival após acertar com o São Paulo, tá bom, minha rapaziada? Agora vamos para as informações importantes aí em relação a esse acordo do São Paulo com o Dorival Júnior. O contrato é bem curtinho até o final do ano de 2026. Outro ponto importante, não tem multa rescisória, tá? Se acontecer, né, um hecatombe no mundo e o São Paulo demitir o técnico pela terceira vez no ano, não tem multa para pagar. Acho engraçado, né, rapaz? O Dorival não bota multa. Aí o Roger Machado coloca, né? Todo mundo sabia que o Roger ia ser demitido, que era questão de tempo. Aí põe multa no contrato do cara. Acho engraçado isso aí, né? Aí na do Dorival não coloca. Acho no mínimo engraçado, no mínimo curioso isso aí, entendeu? Era para ter feito a mesma coisa com o Roger. Primeiro que não era nem para contratar o Roger, começa por aí. Mas depois que contratou, era para ter feito a mesma coisa, não colocado multa. Se prevenir disso. Porque a gente e todo mundo sabia qual era o final da história. Pelo menos dava para evitar essa multa aí pro Roger, mas não, né? Colocaram a multa e agora com o Dorival não vai ter contrato até o final do ano. Acho correto, porque, cara, essa cambada de incompetente do São Paulo, todo mundo fica até o final do ano, né? Porque vai ter novas eleições e no ano que vem, 2027, vai ter uma nova diretoria. Então, natural fazer um contrato aí apenas até o final do ano. E esse contrato até o final do ano tem também a questão do Dorival, que ele ficou um pouco com o pé atrás com algumas coisas. Segundo o André Hernan, o principal motivo para o contrato de Dorival Júnior ser apenas até o final do ano
é a eleição presidencial. O Dorival ainda tem um pé atrás com a política do clube e a incerteza nos bastidores. Ele não tem problema com dirigentes, com grupos políticos, porém existe essa cautela. Com a eleição no meio de uma guerra, ninguém sabe o que irá acontecer. Então, eu comentei com vocês que o São Paulo fechou esse contrato com o Dorival porque todo mundo lá fica só até o final do ano, né, que é quando acaba o mandato, mas também se parte do Dorival, né? Tem a questão política aí, a gente sabe que tudo isso aí atrapalha dentro de campo, atrapalha os jogadores, o técnico atrapalha tudo. E o Dorival, mais que ninguém, sabe disso. Ele sabe muito bem dessa situação, então ele também, por ter uma cautela e um pé atrás com o que acontece no clube, ele também, né, quis aí só um contrato até o final do ano, que eu acho correto, né, cara? Aí ele fica até o final do ano, reorganiza o time aí, vamos ver o que a gente consegue fazer nesse ano de 2026. No final do ano, não tem Macis, não tem Rui Costa, Dorival acaba o contrato, vamos ver se o próximo presidente aí vai querer trazer um técnico novo ou se o próximo presidente vai achar que o trabalho do Dorival foi bom e vai querer renovar com ele. A gente vai ter que esperar o final do ano para a gente poder saber o que vai acontecer. Mas o fato é, contrato até o final do ano, acho correto, acho ideal aí a ser feito, né? E repetindo, não tem multa, tá bom? Outra informação importante, salário, tá? Segundo o Globoesporte.com, o Dorival aceitou reduzir o seu salário para fechar com o São Paulo e deve receber algo na casa dos 2 milhões de reais, tá? É o técnico aí, tá? Eu vi até gente falando que talvez seja o técnico mais caro da história do São Paulo, tá? Acho que realmente dá para dizer que nenhum técnico na história do clube recebeu algo perto disso, dos 2 milhões, né? No Corinthians ele recebia muito mais, era 2 e pouco, quase 3, aí segundo informações que tem de pessoas que cobrem o Corinthians. E São Paulo não chegou nisso, evidentemente, mas mesmo São Paulo, ali falando, não, é que o salário é muito alto, é que o salário que o Dorival recebeu no Corinthians é muito alto para a realidade do São Paulo. Só que esse salário aqui também é muito alto para a realidade do São Paulo. Aí foi aquela coisa, o São Paulo topou pagar um salário bem alto, que é na casa dos 2 milhões, e o Dorival reduziu um pouco, né? Então ficou naquele meio termo, né? São Paulo cedeu um pouco, o Dorival cedeu um pouco e ficaram na casa dos 2 milhões de reais, aí, o que é um salário realmente bem caro, né? Salário bem alto aí mesmo. Torcer, evidentemente, para ele fazer um bom trabalho até o final do ano, né, rapaziada? Assim, mano, eu comentei com vocês, antes de fechar já, que assim, se for pegar os técnicos livres no mercado, você tem quem? Você tem o Dorival, tinha, né, que ele não tá mais livre, Dorival Júnior, você tinha o Tite tá livre, Vojvoda, quem mais? Tem que fazer uma pesquisa mais por cima aqui, são esses caras. Assim, cara, ou você contrata o Dorival Júnior, como o São Paulo fez, ou você vai ter que buscar um técnico gringo. Aí tu vai ter que buscar um técnico gringo que não conhece o futebol brasileiro. O cara vai chegar no São Paulo, que o São Paulo não tem presidente, não tem presidente do Conselho Deliberativo, é um caos político, ano de eleição, corrupção no clube. Tipo assim, cara, o cara vai chegar, irmão, no lugar onde ele não conhece nada, a não ser que você traga um gringo que já tenha trabalhado no Brasil, já tem um certo conhecimento ali do que é o futebol brasileiro, de como funciona o calendário e como funciona tudo aqui. Entendeu? Ou era o Dorival, ou ia ter que apostar no cara de fora. Né? O Vojvoda, por exemplo, se encaixa nisso. Só que como o próprio André Hernan tinha trago antes de fechar com o Dorival, o único nome unânime era do Dorival. O próprio Vojvoda, que era o nome ali, tinha bastante divisão no São Paulo. Né? Gente que queria, que achava que era boa, gente que não queria. O único unânime mesmo foi o Dorival. Entendeu? O único unânime mesmo ali foi o Dorival. E acabou que fechou aí essa contratação, né? Eu não... Até comentei já isso também em outro vídeo. O Dorival também não me anima. Nossa senhora, não. Mas dos que tem disponível, acho que é a melhor opção. Melhor opção. E esse salário dele, é claro que é muito, muito alto. Mas é óbvio que ele vai receber um salário maior que o Roger, porque são técnicos aí de prateleiras completamente diferentes. Não dá para colocar
eu nem vou falar os dois na mesma frase. Não dá para colocar o Dorival e o outro técnico na mesma frase, né? E realmente seria aí bem bizarro fazer isso, porque são técnicos aí de níveis de prateleiras de carreiras completamente diferentes. Aí, tá bom, rapaziada? Outro ponto importante pra gente comentar aqui, tá? Que é o seguinte, o Dorival Júnior, segundo o Gabriel Sá, chega na segunda-feira, tá? Chega na segunda-feira aí, o que significa que o Milton Cruz, que vai comandar o time de forma interina neste sábado, amanhã, contra o Fluminense no Maracanã. Cara, o Milton Cruz tá no São Paulo hoje, é um negócio assim que explica muito o que é o São Paulo hoje, né, cara? A gente vê o que é o São Paulo hoje, o caos que é, a bagunça, a zona, o amadorismo. Se você for pegar o que é o São Paulo, faz até sentido o Milton Cruz lá, porque combina muito com o caos e com a vergonha que é o clube hoje, né? Mas o Milton Cruz jamais devia estar no São Paulo em pleno 2026, né, cara? O São Paulo trouxe ele tem tempo, não foi de agora, né? Já tem um tempinho que ele tá aí e ele que estará à beira do gramado para comandar o time amanhã lá no Maracanã, né? Lá no Maracanã. Aí, muito complicado, né, cara? Muito complicado ter que ver o Milton Cruz ainda no São Paulo. Milton Cruz que processou o São Paulo cobrando milhões e milhões na justiça, né? Falando que trabalhou domingo, que tinha que pagar, que não sei o que lá. Aí depois o São Paulo, né? O Casares, a gestão do Casares, foi lá, contratou ele de volta e encerrou o processo. No mínimo engraçado e curioso, né? Isso aí. Além dele não ter que voltar para o São Paulo, não tinha que ter voltado, o jeito que ele voltou também chama atenção, que foi que esse processo aí que eu acabei comentando, né, cara? Um negócio simplesmente inacreditável, né? Simplesmente inacreditável aí. Segundo Gabriel Sá, o Dorival retorna ao São Paulo com os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e os analistas Guilherme Lira e João Marcos Soares, tá bom? Vocês vão, para quem, né, tem um conhecimento maior nessa comissão técnica, vai sentir a falta de um aqui, que é o Celso Rezende. Ele fazia parte da comissão do Dorival até agora no trabalho do Corinthians, e ele também fazia parte da comissão do Dorival quando era técnico do São Paulo em 23. Ele é até bem conhecido, né, o Celso Rezende. Ele estava sendo muito criticado no Corinthians porque ele tinha bastante jogado machucado, muita lesão, né? Aí acabou que ele se aposentou, tá? Não faz mais parte da comissão técnica do Dorival, se aposentou, então ele é o único, né, que fazia parte da comissão do Dorival e que não vai estar mais agora porque se aposentou. O Celso Rezende. De resto, todo mundo que estava nas passagens, na última passagem anterior do São Paulo e que também estava com o Dorival no Corinthians, que foi o último clube que o Dorival Júnior trabalhou antes de acertar com o São Paulo, né? É isso. Toda sorte do planeta Terra pro Dorival, tá? Gosto dele e que ele consiga fazer um bom ano aí, né? Que a gente consiga, que ele consiga manter o time ali na parte ali de cima da tabela de zona de Libertadores e, cara, Sul-Americana é o que restou, né? Já conseguirá a proeza aí de ser eliminado para o Juventude na Copa do Brasil. Agora é a Sul-Americana. Inclusive, terça-feira tem jogo em casa contra o Milionários, que é final de campeonato, tem que ganhar para passar. Entendeu? Para quem achava que a Sul-Americana tem que ser prioridade, agora vai ser, porque só tem ela, né? E evidentemente manter o time ali na parte de Libertadores do Campeonato Brasileiro, tá bom? A gente tá falando sobre os membros aí que faz parte da comissão técnica do Dorival Júnior. Tem um que era da comissão do Roger, que está ainda no São Paulo e que vai ficar de forma definitiva. Algo até meio curioso. Ó. Segundo o Alexander Vieira, o James Freitas, que era um dos auxiliares do Roger Machado, permanece no São Paulo. Ele estava no Grêmio até o ano passado e foi chamado pelo comandante para o desafio no São Paulo. Ele que comandou o treino ontem junto com o Milton Cruz na quinta-feira e hoje também na sexta, né? Então ele que está comandando o treino de quinta e de hoje, né? Que foi aí os trabalhos que já não tinha o Roger Machado. Então ele estava no Grêmio, tá? No Grêmio. Aí o Roger vem para São Paulo, o Roger chama ele. Aí o Roger é demitido e o James Freitas continua, né? Então é algo curioso. Então ele era um dos auxiliares e vai permanecer no São Paulo na comissão. Aí o que eu vi mais de comentário aqui de repercussão sobre isso é o quê? Não colocaram o
o Alan Barcelos passando a auxiliar para participar ali da comissão permanente do São Paulo. Aí agora chamam não, né? Porque ele veio com o Roger. Mas agora deixam o James Freitas para ficar na comissão técnica permanente, né? Em vez de ter feito um trabalho aí, um planejamento para o Alan Barcelos ocupar esse cargo de auxiliar. Até porque, depois da final da Copinha, o senhor Macias botou a cara na entrevista e falou que ele ia participar da comissão do time de cima, que ele ia ter um cargo ali, de auxiliar, de algo do tipo, né? Aí perde o Alan Barcelos pro Palmeiras, aí traz esse James Freitas com o Roger, e agora o Roger foi embora e ele permanece. Sendo que esse cargo poderia ser muito bem do Alan Barcelos, né? E ele preparar aí, ganhar experiência para no futuro ser técnico do São Paulo. Engraçado, né, cara? Engraçado algumas coisas que acontecem nesse clube que é uma zona, né? Simplesmente um negócio incrível o que acontece, tá? O Ferreirinha, que foi expulso contra o Juventude, e o Rafinha foram citados na súmula do árbitro, tá? Do José Pereira de Lima. Ele colocou o seguinte na súmula. Abre aspas para o Ferreirinha. Você é uma vergonha. Fecha aspas, foi o que o Ferreirinha falou pro árbitro, e o árbitro foi lá e colocou na súmula. O Rafinha falou o seguinte pro árbitro, abre aspas. Tu não apita mais jogo do São Paulo. Tu está de sacanagem. Fecha aspas para o Rafinha. Essas duas falas de Rafinha e Ferreirinha foram para a súmula aí do árbitro, né? Que é tudo que acontece no jogo, o árbitro coloca na súmula ali. E o engraçado que para falar aí, o Rafinha é um monstro, né? Chegou na coletiva, na hora de botar a cara, não falou um A, nem abriu a boca, né? Acho engraçado isso aí também. Meu parceiro, você que tá aí daquela moralzinha se inscrevendo, deixa no like, valeu, tamo juntão e saudações tricolores.